Essa parte do vídeo agora a gente vai chamar como adicional de voz. A gente vai falar um pouco sobre gravação de voz no modo geral. O objetivo dessa parte é estar atendendo aos locutores, as pessoas que têm necessidade de estar gravando voz e gostariam de saber alguns macetes, algumas dicas importantes, e a gente vai aprofundar um pouco mais na parte de compressão, né? Tá falando um pouco mais como que a gente usa compressor para voz, e eu vou estar explicando compressor e noise gate de uma maneira mais detalhada. Então vamos começar falando isso sobre a parte de isolamento acústico. A maioria dos locutores, que são nossos clientes que trabalham com gravação de voz, estão gravando em casa hoje pela facilidade de estar mandando para outros estados, né? E fazer essa gravação de uma maneira mais rápida viabiliza os seus negócios dessa maneira. Então, a pergunta mais constante que a gente tem aqui é se tem necessidade de ele estar montando um estúdio ou uma cabine em casa, como que ele faria isso? O que acontece é o seguinte, a gente tem que falar de dois pontos. Ponto número 1 é isolamento acústico. O que é isolamento acústico? É um isolamento onde o ruído externo ele não vai estar participando no momento da gravação de uma maneira efetiva. Exemplo, se você tem um ruído de ônibus passando de uma forma muito barulhenta lá de fora, isso vai sim estar comprometendo a sua gravação, né? Então é importante que você tenha uma parte, esse quarto que você vai usar, essa cabine, que se você tiver necessidade de fazer essa cabine, que ela seja longe da janela, ou longe, por exemplo, se for um quarto voltado para a rua, que você faça ele num outro quarto, para evitar esse barulho externo, ou senão você pode também recorrer, se houver necessidade, a comprar janelas acústicas, né? Que são janelas que isolam o barulho externo, e está tentando diminuir. Eu preciso acabar completamente com esse barulho? Não tem necessidade de você acabar com esse barulho. Por quê? Porque a gente falou durante o curso de som de voz de uma questão chamada da dinâmica. O que é dinâmica exatamente? Dinâmica é o 0 dB que nós estamos falando do top, do volume, e de menos, vai depender da placa, menos 100, menos 97, vai depender da placa que você usa, que é a curva dinâmica. Se você tiver um isolamento, é fácil você saber. Se você abrir o seu software aqui na gravação, tá? E você tiver no seu monitor aqui um isolamento de até 50 dB, ele vai te atender para que você grave em casa. Não tem necessidade de ser acima de 50. Por quê? Porque você usando o gate, tá? E a voz, como ela está falando muito em cima e você gravando alto, não tem necessidade. Esse barulho de externo aí vai ficar quase imperceptível ou até imperceptível. Então não tem necessidade de você ter um estúdio isolado igual o nosso aqui, que ele isola até 84 dB. É um isolamento muito grande, né? E a gente ainda está com o ar-condicionado ligado aqui. Então, mas eu posso gravar com o ar-condicionado ligado? Nós estamos gravando aqui agora com o ar-condicionado ligado, né? A gente tem que gravar com qualidade, sim, mas entender que as coisas têm limite e que não precisa ficar com preciosismo, né? Então isso é isolamento acústico. O que é tratamento acústico? Eu falei também durante o curso Som de Forte. Tratamento acústico, você pega uma sala e você cria com esses equipamentos que estão na parede aqui, com esses que fazem isolamento acústico, que fazem tratamento acústico, que são essas placas aqui, elas acabam tratando e pegando essa reverberação natural da sala e fazendo essa reverberação ser bonita. Então, ou seja, o que é uma sala acusticamente tratada? É uma sala que tem uma reverberação bonita tratada. No seu caso específico de gravação de voz, que é o que nós estamos falando, o contato da boca junto ao microfone é muito próximo. Então o ambiente externo, ele acaba não tendo, né, esse ambiente, esse reverb natural, ele acaba não tendo uma participação muito grande nessa gravação. Tem uma participação sim, mas nada que comprometa, né? Então é importante que você tenha um bom microfone, um bom pré, né, ou uma boa mesa com pré de qualidade e uma placa de qualidade para que você capture esse áudio. O ambiente, né, não sendo ruidoso, para sintetizar isso tudo que eu disse, não sendo ruidoso, o que vai acontecer? Você vai ter sim uma qualidade satisfatória de gravação, com um bom microfone, uma sala sem muito barulho, né? Muitas vezes você fecha, eu tenho alguns casos de clientes que fecharam a janela, colocaram a janela acústica num lugar que era muito barulhento e acabam hoje fazendo gravações excelentes. Vincular a qualidade da gravação de uma voz simplesmente a uma sala, não é por aí. Acho que a gente tem como. É claro que se for feito num estúdio e tiver 100% de isolamento, né, tiver uma sala tratada, vai ficar um pouco melhor? Vai. Mas esse percentual que vai ficar acima, ele não acaba comprometendo a sua necessidade, tá? Então a gente tem que ficar atento a isso para não ficar
se agarrando a coisas e com isso trazer limitações ao seu trabalho. Essa possibilidade funciona, a gente tem inúmeros clientes hoje de locutores pelo Brasil inteiro que fazem essas gravações em casa e tem ótimos resultados, né? E inclusive melhores de quem grava no estúdio. Por quê? Porque hoje a pessoa que tem velocidade, ela acaba tendo uma possibilidade muito maior do que o outro, que tem que sair e ir para um estúdio para poder estar gravando. Com relação à parte de microfone, no caso de gravação de locutor, é importante que a gente use microfones condensados, né? No caso, principalmente o hipercardioide, que é o mais usado para gravação de voz. Qual que é a diferença de um microfone condensado hipercardioide, por exemplo, para um microfone, um SM58, por exemplo? A gente chama SM58 de microfone duro. O que é esse microfone duro? É um microfone que ele não tem uma cápsula de porte, uma cápsula maior, para estar aguentando. É como se fosse, de uma maneira grosseira, eu vou dar um exemplo, é o seguinte, um microfone nada mais é do que um alto-falante ao contrário. Tá? Isso é um exemplo, obviamente você tem algumas coisas para estar melhorando, mas o conceito é como se fosse um alto-falante mesmo ao contrário. Tanto é que se você pegar um alto-falante e ligar na sua mesa, ele vai gravar a voz. Ele vai funcionar como microfone. E o mesmo acontece com o microfone. Então o microfone que a gente chama de duro é esse que não tem esse movimento do alto-falante. Então, ou seja, no momento que você grava a voz ali, o microfone, como ele é duro, acaba que a dinâmica dele, ele tem alternâncias de volume, né? Um microfone condensado hipercardioide, por exemplo, a gente tem diversas marcas hoje que atendem a necessidade de gravação de voz. Ele é um microfone que ele tem como se fosse um molejo. No momento que você fala mais alto, ele retém, ele segura um pouco. Se você falar mais baixo, ele tem uma captação um pouco mais alta. Então ele acaba dando uma estabilidade, né? E o som acaba tendo uma dinâmica mais nivelada. É isso aí que acaba, por isso que o microfone que a gente chama, esses microfones de gravação de estúdio, né, microfones de estúdio, são microfones melhores para esse tipo de aplicação. Porque eles têm essa dinâmica natural aí. No momento que você fala muito alto, ele dá como se ele tivesse um compressorzinho interno, né, que não é bem isso, mas só para estar exemplificando, mais ou menos o resultado é mais ou menos esse. Com relação àquele anti-puff, o que é o anti-puff? O anti-puff é aquela telinha pretinha que a gente põe em frente ao microfone para gravação. Aquilo, no caso de locução, é importantíssimo, é fundamental que você tenha aquilo. Tem algumas alternativas, outra alternativa que é aquela capa que já vem com alguns microfones que cobrem ele para estar evitando o puff. O que é o puff, na verdade? O puff, na verdade, é o ar da sua boca batendo no microfone, né? É isso que é o puff. Algumas pessoas falam que não é isso, mas é isso mesmo. É o ar, no momento que você está falando, você acaba soprando um pouco, né, natural da fala da gente. Então essa telinha na frente, ela nada mais é do que uma telinha que retém esse sopro, né? Porque se você soprar em cima do microfone, se você quiser fazer o teste aí, você vai ter o puff. Então essa telinha é exatamente para estar, no momento que você está falando, como você está falando muito próximo, você acaba soprando em cima do microfone e dando esses, né, aqueles puff, aqueles estalos. Então chama puff, anti-puff, que é aquela telinha da frente. É importante. Com relação à distância de gravação, em tese também nós temos a situação seguinte: quanto mais perto você gravar, né, eu gravo muito perto, eu gravo muito longe do microfone? Não, você tem que gravar uma distância. Essa distância aqui seria uma distância assim, uma distância razoável, né, algo em torno de 10 centímetros aí de você estar gravando, porque se você gravar muito perto, a possibilidade de você ter puff e de ter uma gravação mais média é muito maior. Se você gravar muito distante, o que vai ocorrer? O som ambiente da sala já vai entrar mais em ação. Então, como aquilo que a gente falou no começo da nossa conversa aqui, se a gente tiver gravar muito de longe, o que vai acontecer? A gente vai ter uma gravação onde o ambiente vai estar entrando mais, né? Todo microfone tem alguns chaveamentos lá: cardioide, hipercardioide, figura 8 e omnidirecional, né? São aqueles chaveamentos. E tem um outro que é o low cut. Esse low cut é exatamente o corte de frequências baixas. Tem muita gente que gosta de gravar com o low cut sem estar cortando e acaba porque acha que tem um grave um pouco melhor, né, sem estar com o low cut marcado. Mas esse grave também, ele é um pouco falso, porque na verdade são harmônicos que na verdade, esses graves, porque a região
das vozes, elas não atingem 150 Hz, só os harmônicos que vão, né? Apesar da região ser bem mais alta, os harmônicos acabam sim, sobrando e indo para essa região. Então esse grave, ele não é um grave natural. Eu sugiro que vocês todos, independente dos resultados que vocês estejam buscando, que vocês usem com o corte. Por quê? Vocês fazendo o corte também, digamos que tem um barulho, aquele grave que a gente ouve dentro de casa quando passa um ônibus na rua, esse grave, no momento que você põe o low-cut, ele some da gravação. Por quê? Porque aquilo é vibração, aquilo é harmônico grave, né? São vibrações que estão vindo. Então, se você faz esse corte low-cut, você acaba também com esses barulhos, de motor de carro, né? Esse gravão que dá uma vibração. Você consegue resolver fazendo low-cut. Então, você acaba minimizando o ruído também durante a gravação. Com relação a grave, eu percebo que a maioria dos locutores tem desejo que as suas vozes, desejariam que suas vozes fossem um pouco mais graves do que são. Então tem uma necessidade muito grande de estar colocando grave, ou desse grave, por exemplo, do low-cut, dele não está fazendo corte. Veja bem, alguns locutores confundem grave com peso, né? O que vocês, na verdade, que todos os locutores buscam é o peso, é o som compressão. Isso, som compressão, o que vai fazer para você ter esse bom resultado? Um bom microfone, um bom pré-amplificador, uma boa placa e uma boa pós-produção após a gravação, que é saber usar o compressor. O compressor que dá essa sensação de força na voz, essa sensação de pressão na voz, ela está relacionada ao compressor. Então a gente vai ver daqui a pouco como que a gente opera o compressor e consecutivamente o gate, noise gate, para que você possa estar dando essa pressão. Mas eu gostaria de finalizar essa parte falando o seguinte: é importante que se quebrem paradigmas aí de achar que colocar grave em voz é bonito, que deixar aquele low-cut, isso não é, né? Não é legal. E quando você tem que entender que essa voz sua ela vai sobrepor alguma trilha, né? E que nesse momento, se você cometer erros na gravação, isso no momento que você misturar, vai acabar gerando um som, né? Ou seja, no momento que ele entrar junto com aquilo, o som não vai ficar tão legal do jeito que a gente imagina. É muito interessante o seguinte: é bom você sempre estar experimentando a sua gravação em cima de uma outra trilha, né? Porque o áudio é o seguinte, ele muitas vezes acontece, o áudio engana. Às vezes você ouve ele na caixa sozinho, só a sua locução, você está achando ela muito boa, bacana demais. No momento que você mistura ela com outro elemento, que é onde você vai saber se ela realmente ficou boa, né? Então você simplesmente gravar, pegar sua voz, colocar um grave, colocar agudo e achar que isso vai estar ficando bacana, é um negócio que é perigoso. Você tem que estar gravando e sobrepondo por cima de uma outra trilha com outros elementos para você ver como é que sua voz vai soar em cima disso, entendeu? Diferente disso é tudo, você não tem parâmetro correto, tá? Agora vamos falar da parte de microfonação, de pré-amplificadores e gravação. O que são pré-amplificadores? Por exemplo, no nosso caso aqui a gente usa um tampa da M-Audio, que é um pré-amplificador de qualidade. Pô, mas se eu tenho uma mesa, por que eu preciso do pré-amplificador? Qual que é a diferença? A diferença é o seguinte: a mesa, a proposta de uma mesa, principalmente essa que a gente acaba usando nos pequenos estúdios, é mais um mixer. Ela não tem um compromisso com qualidade, né? O compromisso dela é estar juntando elementos, você pegar diversas vozes, diversos instrumentos e estar juntando isso num canal de saída. Então a proposta dela, até pelo preço, não é de ser uma mesa com componentes de primeira linha, de primeira qualidade, que esses componentes vão dar uma gravação de qualidade. Então quando você pega um pré, o que é o pré? O pré é como se fosse um canal da sua mesa, né, com a qualidade de gravação, com a qualidade adequada para gravação. Veja bem, o tampa, por exemplo, os prés de qualidade, a gente tem, normalmente são equipamentos caros, mais caros do que mesa. Aí você fala, pô, eu vou comprar um canal desse pré e vou muito mais caro que uma mesa? Se a sua aplicação for uso profissional, é importante sim que você tenha um pré de qualidade. Por quê? Porque esse pré, o que é feito esse pré? Por exemplo, o tampa em especial, ele é um pré que, embora não seja valvulado, ele é circuito classe A. O que é circuito classe A? Os componentes dele são de melhor qualidade. São componentes de nível superior aos componentes que são feitos nessas mesas comuns, né? Porque, conforme eu disse, a mesa não tem esse compromisso de ter uma qualidade sensacional. E é o que acontece com o pré-amplificador. Microfone. A maioria dos locutores ficam
perguntando qual é o melhor microfone, né? Microfone é uma coisa pessoal, é como se eu fizesse uma pergunta qual é o melhor carro. Né, o carro está relacionado a uma opção de outras coisas, qual que seja o melhor carro para cada um. Né? Se você tem, seja para uso de street é uma coisa, para uso de off-road é outra. Né? Então o carro, o microfone melhor, seria o microfone aquele que você falou nele, aquele que você gravou com ele e que ele atendeu a sua expectativa. Mas qual que são as diferenças que os microfones têm? Tem as diferenças de componentes, que é da mesma coisa do pré-amplificador, e tem a diferença de tamanho de cápsula, né? Tem a diferença de resposta de frequência, né? Alguns têm, por exemplo, o da Behringer em especial, ele tem um agudozinho, né? Se você pegar o mapa de frequência que ele vem, que todo microfone vem, você vai perceber que ele tem um agudozinho. É como se ele já tivesse com uma frequênciazinha de agudo mais aumentada, né? Tem alguns outros da M-Audio, já é mais flat. O Luna e o Solaris, até os sons que a gente usa aqui no nosso estúdio, são microfones que eles são mais planos, ele tem uma textura melhor de gravação, né? Você percebe quando você faz a gravação que ele tem uma textura mais interessante. Agora, isso não impede, não necessariamente que você tenha que comprar um Neumann, né? Eu acredito que o que vale, na verdade, não é uma peça individual ser a melhor que tem, ou classificar isso dessa maneira. O que vale é um bom conjunto. Né? Não adianta, fazendo uma analogia a carro de novo, não adianta você ter uma roda de Ferrari e um Fusca. Você tem que ter um equilíbrio, você tem que ter um equipamento compatível, um conjunto compatível de sala, microfone, pré-amplificador, mesa e principalmente saber operar, que é o que a gente vai ver da agora para frente. Beleza? Então agora vamos passar para a parte de compressão. Bem, agora nós vamos falar de compressor. Compressor é uma ferramenta usada em áudio desde o começo de qualquer projeto. A gente aqui mesmo já grava comprimindo, a gente já grava usando o nosso pré-amplificador aqui, que no caso é um M-Audio tampa, já que ele já tem compressor. Então a gente já consegue capturar com uma dinâmica melhor. E compressor é uma ferramenta que vai ser usada inclusive também na masterização. É uma das ferramentas mais usadas em áudio. E poucas pessoas sabem operar com compressor. As pessoas acham que tem presets e que essas coisas podem funcionar com presets. Os presets eles existem para poder viabilizar e facilitar a operação desses compressores, então por isso que já existem os presets. Agora o threshold é uma ferramenta que você tem que estar fazendo a alteração para que o compressor comece a atuar, né? Então é muito importante você conhecer um pouquinho. A gente vai falar do compressor aqui dentro. Eu vou pegar qualquer um compressor aqui de plugin e você entendendo qualquer compressor, em qualquer um você vai mexer. É só você saber mexer em um que você sabe mexer em todos. Vamos começar aqui por esse aqui da Sonic Foundry mesmo, que é o compressor que vem no Vegas, no programa do Vegas. Então a gente vai ter aqui em cima o input, a entrada de ganho. Aqui no meio a gente tem o output. As ferramentas mais importantes são essa aqui, ó. A principal que você tem que estar sempre atento é a redução. A redução é a parte onde o compressor começa a atuar, né? Que redução que ele está fazendo. O threshold aqui, ó, ele vai ser a ferramenta que você vai controlar a redução. Então sempre que você for ver um compressor, você vai pegar um compressor, ele vai ter sempre threshold. Esse amount aqui que nesse compressor está chamando disso aqui, é o ratio, né, nos outros compressores. Ele tem o ataque e o release. Então todo compressor, o mais simples de todos, vai ter sempre esses 4 botões aqui, ó, de threshold, de ratio, de ataque e de release. Vamos falar um pouco desses botões, o que são isso. O threshold é o seguinte: o compressor, vamos fazer uma analogia a esse gráfico que o SoundForge, a barrinha aqui do Playmeter aqui dele, para poder ficar fácil a compreensão. O que é o threshold? Digamos que o áudio, essa aqui seria a subida que o áudio dá no gráfico, tá? Então se você não regular o threshold, o que vai acontecer? O áudio, digamos que ele esteja aqui, ó, subindo e descendo, e o threshold estiver lá em cima, não vai haver atuação. Você tem que vir diminuindo ele para que comece a haver atenuação, ok? No momento que você regula o threshold, a partir daí que você vai ter atenuação. Então se você pega, por exemplo, um compressor, um threshold, deixa lá em cima, sem redução nenhuma, né, aqui,
e ele com o rate, o ataque, o release não vão entrar em ação, porque ele precisa você descer o threshold até a altura para que ele comece a fazer essa atuação. O que é um compressor na verdade? Eu falei no começo do curso do SoundForge, mas como esse é um adicional eu vou explicar detalhadamente. O compressor nada mais é do que uma ferramenta para que você altere e tenha e crie uma dinâmica, crie uma estabilidade na dinâmica, né? É para isso que ele serve, ou seja, ele vai minimizar os pontos altos e os máximos, né? O ponto alto e máximo que você vai ter nessa wave, mas de uma maneira tem que ser suave. Não adianta você colocar esse compressor da maneira agressiva, primeiro que ele cria, se ele for muito mal usado, ele vai criar um som metálico, entubado, né? E o som acaba ficando sem dinâmica nenhuma. Então, vale a pena você saber entender. Então, o threshold é isso, é a ferramenta que você vai descendo o volume dele. No caso aqui, vamos para a barra aqui para exemplificar. Quando eu falo descer o volume aqui na mão, é isso aqui, eu vou fazendo a redução nele, menos isso, né? Que aí ele vai começar a mostrar a redução na tela aqui. Por exemplo, este é um teste de locução. No momento que eu vou aumentando ele, muito baixo, a redução fica maior. Quanto mais eu vou diminuindo aqui o threshold, maior nós vamos ter essa redução. Eu falei que existe um parâmetro médio, tá? Para que a gente tenha como inicial de você deixar no menos 3 dB de redução. Por quê? Porque na verdade todo o processo, a média dele tem que estar no menos 3, até que para a parte baixa, digamos que a parte de pouca compressão, que ela tem um pouco de compressão, porque senão se você coloca ele como top, o threshold como top para o compressor só atuar no momento que ele estiver numa parte alta da música, ele vai estar funcionando mais como limiter. Então você abaixa o compressor e deixa a média de redução, você abaixa o threshold aqui e deixa a média de redução sempre em 3 dB. O que é a média? Eventualmente, se o locutor falar um pouco mais alto, ele pode chegar até no 9 dB de redução aqui, de menos 9, né? Mas a média dele falando normal, indiferente dos picos, a média tem que estar no 3, aqui no menos 3. Isso é um parâmetro inicial, você pode deixar menos ou mais, mas é uma ideia inicial. Agora, obviamente, você fazer uma redução de menos 12, menos 15, aí você já está trabalhando com o compressor como limiter, né? Então é mais ou menos o seguinte. Então, o que seria o rate? O rate seria a intensidade dessa curva, né? Se você pegar manual de algum compressor na internet, aí é até importante que você pegue, de qualquer um, você vai perceber ou ler até o manual de instruções do plugin que você comprar, você vai ver que tem as curvas. Começa com 1 por 1, 2 por 1, né, 3 por 1 e assim sucessivamente, até infinito. O que é infinito? Infinito é, no momento que ele chegar na altura que você limitou o threshold, dali ele não passa. E não existe redução de 2 por 1 ou de 3 por 1. Ele simplesmente faz a redução infinita, ou seja, dali não passa. O som vai chegar ali e vai fazer uma curva, né, em linha reta ali para poder limitar o som. Por isso que a gente chama isso de limiter, né? Então, existe já alguns presets também que as pessoas falam que a turma do áudio usa, já que, por exemplo, no caso do ratio para voz, se a pessoa tem uma voz plana, uma voz estável, a gente usa 2 por 1. Se a pessoa tem uma voz mais agressiva, que tem picos muito altos, a gente vai usando 4, 5, depende da intensidade da pessoa. Para caixa, normalmente se usa 5 por 1, né, dependendo da pegada. Para bumbo também, mais ou menos por aí, para baixo. Isso vai depender muito da alteração de dinâmica que essa wave você está tratando. Então, não necessariamente que uma voz suave você tem que usar 2 por 1, mas comece com 2 por 1 para você ir sentindo, né? E como eu disse, além de você ter o conhecimento, a sensibilidade é muito importante. Então, sempre ouvindo, nada de pegar preset. A gente percebe já muitos alunos nossos aqui colocando preset, não, eu uso no tal preset master assim assado e aperto OK. Não, você ouvir é muito importante para que você, né, sinta o que está acontecendo e vá amadurecendo o seu ouvido aí para você ter essa sensibilidade sua. Gradativamente você vai sacando o que está acontecendo e vai poder estar experimentando coisas novas. Então o ratio é isso, vai ser a curva, a intensidade, o grau que essa curva vai fazer de redução, né? Vamos pensar que aqui, ó, sem compressão nenhuma, ele ia lá digamos no 0 dB. À medida que você põe 2 por 1, por exemplo, ele já faz uma curvinha, ele já em vez de ir lá em cima, ele já faz uma redução e não sobe lá em cima, né? no topo do 0 dB. Com 3 por 1, a curva já é um pouco mais acentuada, e assim sucessivamente, até você chegar no infinito, que vai ser o momento que o áudio passar da altura do threshold, ele faz o corte. Seria mais ou menos isso aqui, ó. Vamos colocar o amount aqui que ele está chamando, né, que na verdade é o ratio infinito, tá? Este é um teste de locução. E lembre-se,
Se você gravar muito baixo, ele a não qualidade deixa, da gravação... ele não deixa passar daquele ponto que você colocou o threshold, de menos 16, porque nós colocamos ele infinito. Entendeu? Então é uma coisa, o threshold é que você regula para essa entrada do compressor a partir de quando que esse compressor começa a atuar, que é o threshold. O ratio seria a curva 2 por 1, 3 por 1 e até infinito, né? Até nesse ponto do threshold de ser infinito. É isso que é o ratio. Bem, no caso do ataque e o release, para que a gente usaria ataque e release? Ataque e release você vai usar, por exemplo, uma caixa de bateria. É muito usado. Quando você usa compressor em bateria, você tem que estar alterando o ataque e o release. Por quê? A velocidade que esse som dessa caixa entra, né, a compressão tem que acompanhar essa velocidade de redução. Né? Se você colocar uma redução muito lenta, ou seja, o som da caixa vai passar e a compressão vai vir posteriormente. E o release, por que é importante mexer no release? Digamos que a caixa está batendo assim. Se você põe um release muito longo, o que vai acontecer? Na hora que a caixa bater, o release ainda está comprimindo a primeira. Na verdade, ele dá uma dobra de compressão. Ele comprime a segunda caixa, né? Então o release tem que ser curtinho também. Ele tem que entrar e sair rapidinho. Tá, pá, pá, como se fosse assim, uma coisa segurando o som, fazendo analogia ao play meter lá. Como se ele entrasse rapidinho, né, segurando, não passa daqui não, não passa daqui não, e tivesse uma saída rápida. Isso seria o release. Esse compressor em especial aqui, ele não tem o Kane, né, a curva lá, que seria a curva. Que curva que é essa? No momento que o compressor ele passa do threshold, no momento que ele gera, por exemplo, um 2 por 1, ele dá uma curvinha. Então tem uns que chama de Kane e tem o oposto dele, que é o soft, que é o que? Ele arredonda essa curva para ser mais suave, né, para o som. No momento que começar a fazer a compressão, não ter o choque da compressão entrando. Então, apesar desse compressor aqui da Sonic Foundry não ter o Kane, né, nem o soft, mas só para completar essa coisa, tem alguns compressores externos, vocês vão olhar, só vão ver lá, soft ou Kane, que vai ser exatamente a curvinha, a quina dessa compressão, entendeu? Desse momento que a compressão começa a usar. Então, vamos agora fazer alguns exemplos práticos para a gente poder operar com essa história do compressor. Vamos lá, eu tenho uma locução aqui que é a mesma que eu usei no curso SoundForge, mas vamos lá. Este é um teste de locução. Vamos pegar ele aqui, por exemplo, vamos colocar o ratio, no caso essa voz desse locutor, ela é uma voz que não tem muita alternância de dinâmica. Então vamos colocar aqui ele com 2,5, por exemplo. Vamos começar. E vamos regular o threshold. Este é um teste de locução. E lembre-se, se você gravar muito baixo, a qualidade... Vocês estão percebendo? Olha lá, até na hora que eu parei. Ele vai eventualmente no 6, ele vem menos do 3, mas a média dele está ficando no menos 3 aqui, ó. Então, aqui, ó, o pico dele é até de 6.1, menos 6.1, mas a média dele está ficando no 3. Eu deixaria essa regulagem assim. Você pode, em função de querer dar uma compressão um pouco mais robusta, um pouco mais agressiva, deixar essa compressão mais alta, né? Mas aí vai do seu gosto e dessa sensibilidade que você vai adquirindo com o passar do tempo. Mas a teoria, de uma maneira simplificada, é essa que eu acabei de passar para vocês. Eu não mexeria no ataque e no release aqui não, a não ser que estivesse me incomodando. Este é um teste de locução. E lembre-se, se você gravar muito baixo, a qualidade da gravação estará comprometida. Né? Então, ou seja, qualquer compressor que você vier a mexer agora, tanto em plugin quanto externo, vão ter esses parâmetros do threshold, do rate, do ataque e do release. E algum deles com a tecla soft Kane, que é a tecla de quina, no caso, para a quina da compressão no momento que ele usa. É muito simples, agora basta você exercitar. É isso tudo que nós falamos aqui agora. Agora vamos citar um exemplo aqui de outro compressor. Vamos pegar esse aqui, que vem com o Sonar, que é o Sonitus FX. Vamos olhar aqui, ele tem o threshold, o ratio, né? Tem o Kane aqui, o Kine, né? Para quem quiser o inglês mais certinho, mais formal. E aqui a gente vai ter as mesmas funções, olha lá. Esse aqui, o ataque e o release estão aqui embaixo, veja bem. Então, ou seja, o limiter, essa tecla limiter aqui, é que alguns compressores têm, além do compressor, você pode estabelecer o topo máximo de saída desse áudio, que é o limiter. Agora, o compressor que não tem limiter, você pode fazer ele operar como limiter também. Você vai fazer o que? Pega o ratio, manda lá para cima, né, o ratio no infinito, e vem o threshold e coloca o threshold com a redução. Ou seja, aonde você colocar o threshold, dali o som não vai passar. Mas para que eu usaria um limiter? Normalmente o limiter é usado, principalmente o pessoal que faz som
mecânico aí usa ele para proteger o equipamento, ou seja, o cara estabelece um limite, né, para o som, e ali a partir daquele limite não vai passar, porque senão vai estourar as caixas e, né, e arrebentar com tudo. Então é muito usado esse pessoal de som. Agora você pode usar um limiter também numa masterização. No momento que você está masterizando uma música, você pode estar usando ela, por exemplo, botar um limiter de -3, ou seja, de menos 0,3 dB, perdão, ele vai segurar, dali não vai deixar passar, né? Você pode estar usando também. Então vamos lá, aqui ó, esse aqui, se nós fizéssemos a mesma operação, olha lá. Este é um teste de locução. Coloquei o rate com 2.8 e agora vamos lá no threshold. Este é um teste de locução. E lembre-se, se você gravar muito baixo, ele, olha para você ver como é que ele graficamente ele acaba mostrando aquela curva. Olha aqui para você ver, se eu pegar esse ratio aqui ó, e começar a aumentar ele, olha como é que a curvinha, como é que ela vai ficando. Viu como é que ela vai aumentando a curva, a intensidade? Eu fiz para o lado de cá, na verdade o gráfico está mostrando para o lado de lá, né? Então vamos pensar, seria isso aqui, olha lá. Ele está fazendo exatamente essa curva, ele está mostrando aqui. Então ele, para o nosso exemplo, ele é bem interessante, né? Agora a quina aqui, ó, o Kane aqui, ó, como é que ele dá o quina. Você vê que em vez dele ser duro, né, a transição ser dura, ele acaba fazendo uma, aqui ó, hard, quando você põe hard, né, com a curva, sem suavizar isso, olha como é que a quina fica. Este é um teste. Então a redução fica mais bruta. No momento que você põe ele para funcionar, olha como é que ele dá uma suavidade, como é que a curva é mais tranquila. E ele acaba fazendo uma redução aqui ó, de menos 9 dB, né, se ele tiver aqui ó, o rate, olha lá, tirar ele aqui pro zero, olha lá, o que acontece com ele? Não tem redução nenhuma. Todo o áudio que vai chegar, ele vai chegar no 0 dB. A partir do momento que eu vou aumentando, diminuindo o rate aqui, olha lá, ele vai fazendo uma redução, olha lá, de 4, né, 5 por 1, olha lá, a barrinha do 1 tá aqui do lado, ó. Então, por exemplo, essa voz aqui, ó, esse plugin, por coincidência aqui de eu estar exemplificando nele, ele acaba graficamente dando uma noção melhor do que são as coisas. O threshold, olha lá, é a altura desse áudio, o threshold lá, aonde esse compressor, né, o áudio está aqui, você vai abaixando o threshold para que ele comece, né? Se eu deixar o threshold aqui em cima, mais uma vez, o que vai acontecer? Não vai haver atuação desse compressor, então não vai usar o compressor. O threshold, se ele não for alterado, se você simplesmente pegar um software e usar o preset dele e o threshold não estiver alcançando a sua wave, não vai acontecer nada. A mesma coisa se você não ter passado. Por isso que é importante você saber mexer. Então vamos colocar aqui o rate em 3, né? Vamos colocar essa curva bem suave aqui, olha lá, porque no caso é uma voz, e vamos apertar play e vamos regular. É um teste de locução. E lembre-se, se você gravar... Olha o ganho de redução desse programa aqui, desse plugin onde é. Aqui ó, GR, ganho de redução. Vamos seguir a mesma regra. Este é um teste de locução. E lembre-se, se você gravar muito baixo, a qualidade da gravação estará comprometida. Este é um teste de locução. E lembre-se, né? Olha lá, conseguimos a mesma história do -3. Então vamos apertar OK só para a gente ver. Ele acaba, aqui ele acabou diminuindo a wave. Por quê? Porque na saída dele, ele não fez a autocompensação. Vamos dar Ctrl Z aqui e vamos lá refazer de novo nele, ó. Aqui, ó. Você tem o ganho aqui, né? Ele acabou não compensando, ó. Este é um teste de locução. E lembre-se, se você gravar muito baixo, a qualidade da gravação... Olha o limiter aqui funcionando aqui em cima no overload. Ele está habilitado o limiter, tá vendo? E a gente acabou, como ele não tem a autocompensação, como a gente comprimiu, ele acabou achatando um pouco essa wave também, né? Ele tirou os picos e diminuiu. Você poderia fazer essa compensação aqui no ganho, ó. Você poderia vir e você está fazendo a redução e automaticamente no final você está aumentando o volume disso. Por exemplo, aqui, ó. Olha lá, por exemplo, ó. Você não teria essa perda gráfica dessa coisa, mas a redução foi feita. Este é um teste de locução. E lembre-se, se você gravar muito baixo... Você fez a redução, olha lá. Então é isso, a parte compressor parece que é muito complexo, é isso. E tem mais uma coisa que eu gostaria de citar como exemplo. Tem um plugin, por exemplo, da Waves, que chama RVox. Para quem comprou o pacote aí da Waves aí, e tem esse plugin, é o RVox. O que é o RVox? Vamos achar ele aqui, ó. Ele tem, por exemplo, ó, ele tem só 2 canais. Um de redução, tá aqui, ó lá. Este é um teste de locução. E lembre-se, se você gravar muito baixo, a qualidade da gravação estará comprometida. Né? Esse compressor aqui, esse RVox, já é um compressor voltado para voz.
Então ele já vem, ele não tem nem preset de ratio, nem de ataque, nem de release. Ele só tem o threshold aqui, ó, que a gente vai seguir o mesmo padrão do -3 aqui, ó. Ele na verdade já marca aqui até no 6, mas se pode seguir como início o -3, que é uma ideia bacana. E vai ouvindo aqui, ó. Este é um teste de locução. E essa outra barra aqui do lado? Pode fazer pergunta. Essa é um noise gate. Agora eu vou explicar o que é um noise gate. O noise gate é o seguinte, o gate é como se ele, digamos que você limitasse com a mesma história do threshold, como se fosse um threshold ao contrário. Vamos pensar que você estivesse falando, aquele mesmo gráfico lá do Playmeter lá. Enquanto o áudio estiver acima do threshold aqui, ó, ele vai estar tocando. No momento que o áudio descer e ele passar, ficar menor do que a altura que você estipulou no threshold, o gate vai fechar o som. Ele simplesmente fecha o som. Então, isso é para quê? Isso é para tirar aqueles ruídos. A pessoa está falando, o gate é para cortar isso. Você vai colocar, é como se fosse um compressor ao contrário. Enquanto o áudio está lá em cima, ou seja, estipulamos que o mínimo, pelo threshold aqui, ó, vamos pegar aqui o gate, ó, o mínimo, por exemplo, é 24. Este é um teste de locução. E lembre-se, se você gravar muito baixo, a qualidade da gravação estará comprometida. Perceberam aqui no final? No momento que ele acaba de falar e ele passa o áudio, diminui aqui de -25 do gate que a gente colocou, ele fecha o som. Quer ver, para exemplificar melhor? Eu vou pegar um pedacinho aqui, ó. É bom que a gente aproveite e relembra a questão do copy. Apertou aqui Ctrl C. Se você ver aqui graficamente, tem até um ruídozinho aqui de sala, ó. Vamos copiar e vamos colar ele várias vezes aqui, ó. Pronto, eu colei, tá? Para que a gente possa estar exemplificando. Aí eu vou vir com esse plugin aqui, ó, esse mesmo da Waves, que tem de um lado é o threshold do compressor e do outro ele funciona como gate, né? Vamos lá. Este é um teste de locução. E lembre-se, se você gravar muito baixo, a qualidade da gravação estará comprometida. Aqui, ó. No momento que o som passou desse gráfico aqui para baixo, o que vai acontecer? Ele vai cortar. Olha como é que ele vai sumir. Viu? Ele acaba sumindo, diminuindo aqui esse gate. O gate acaba fazendo a redução aqui nessa parte. Bem interessante de você usar. Mas o gate é usado só para voz? Você pode usar ele para voz também? Ou só usa para voz? Não, você pode usar ele para voz se você tem um ambiente muito ruidoso. E aí o que acontece? No momento que você fica em silêncio, o ruído externo acaba aparecendo. Então você pode usar o gate para estar tirando esse ruído externo que está do barulho de um carro passando, pode ser uma ferramenta para quebrar um galho nisso aí. E é usado também para bateria, porque você pode, às vezes o som de bateria é um som muito estridente, um som que sai muito explosivo, então ele acaba dando uma sobra. Então quando você pega um som de bateria muito esparramado, que a gente fala, que é aquele som que fica sobrando muito som, você vem com o gate, por exemplo, põe um gate na caixa e estabelece, a partir de tal, no momento que a caixa bate forte, ela vai pá, na hora que ela estiver voltando, que ela estiver ainda gerando aquele monte de harmônica, que tiver aquela barulhada, que ela passar desse ponto aqui, ele vai secar, ele corta o som e dá um mute naquilo ali. Então, ou seja, aquela caixa que era o barulho estridente, aquela continuidade, ele faz pá, pá, pá. Ele corta porque ela, no momento que ela baixar o volume. Então ela acaba deixando a bateria mais sequinha, Acaba que a bateria fica, o som da caixa, em vez de ser tão esparramado, o som de todas as peças, prato e enfim, todas, em vez de ser muito esparramado, o gate é uma ferramenta que ele acaba segurando o som, ficar mais sequinho, Se a proposta for essa, Na verdade, bateria por si só é um instrumento estridente e que em algumas propostas de trabalho, a proposta é essa mesmo, você não vai usar. Agora, se não for, se você quiser secar, o que você pode estar usando o gate dessa mesma forma. Vamos pegar um plugin aqui de gate aqui qualquer, para que a gente possa, vamos pegar esse da Sonidos mesmo, que ele tem um gráfico legal. Aqui, ó. Então, vamos pensar, ele vai ter basicamente as mesmas funções. Exemplo. Este é um teste de locução. E lembre-se, se você gravar muito baixo, a qualidade da gravação estará comprometida. Deixa eu até cancelar aqui, e vamos voltar aqui, que eu vou tirar aquela frase inteira, só pra eu dar uma exagerada aqui nele. Peguei o gate aqui, ó. Este é um teste de locução. E lembre-se, se você gravar...
Olha o que eu estou fazendo. Eu estou exatamente o seguinte, eu fechei ele todo. E lembre-se, se você gravar muito baixo, a qualidade da gravação estará comprometida. O que aconteceu aqui? Eu estou colocando ele tão exagerado que só no momento que ele fala mais alto que o som sai. No momento que ele corta lá para você ver. Este é um teste de locução. E lembre-se, se você gravar muito baixo, a qualidade da gravação estará comprometida. Percebeu? Ele chega até cortar. Ele vai cortando por quê? Porque ele só tá... A tolerância que eu coloquei aqui do threshold aqui, ó, ela tá em menos 6 dB, olha lá. Este é um teste de locução. O que tá para baixo daquilo ali, ele não deixa sair o som. Ele corta. Eu botei o quê? O ataque bem curtinho. Olha aqui o que eu fiz, né? O hold aqui em milissegundos aqui, ó, vai ser mais ou menos, olha lá, ele mostra no gráfico ali o que você está fazendo. Vai ser mais ou menos a duração também. É uma forma, é a duração do pico da compressão, né? E o release aqui, ó, o release é a duração completa. Olha lá. Bem interessante o hold aqui, ó. Né? Então, ou seja, mas as ferramentas principais são o ataque e o release. Ou seja, o ataque, como eu deixei ele curtinho, né? Se eu tivesse deixado o ataque lento, olha como é que ficaria. Este é um teste de locução. E lembre-se, se você gravar muito baixo, ele acaba deixando, né? Quando você põe o ataque curtinho, ele funciona da mesma forma, ele fica agressivo. Então no momento que você faz, ele chega até a estalar. Olha aqui pra você ver. Este é um teste de locução. E lembre-se, se você gravar muito baixo, a qualidade da gravação estará comprometida. Né? Obviamente eu estou fazendo isso aqui para citar como exemplo, para você ver como é que ele atua. Mas você poderia estar usando ele aqui, ó, por exemplo, ó, em menos 35, olha lá. Este é um teste de locução. E lembre-se, se você gravar muito baixo, a qualidade da gravação estará comprometida. Este é um teste de locução. E lembre-se, se você gravar muito baixo, a qualidade da gravação estará comprometida. E né? Essa parte dele aqui, ó, que tá verde, é que ele tá falando, ó. Este é um aqui ele tá começando a fazer a redução, tá lá laranjadozinho. Se você gravar o vermelho baixo, é no momento que ele faz a redução completa, né? Ele acaba cortando. Aqui ele tá com o som todo aberto, aqui ele começou a cortar e o vermelho ele cortou. Vamos pegar um outro gate aqui pra gente ver. Aqui, ó, Track Noise Gate. A mesma história, olha lá. Esse aqui nesse caso só tem ataque e release. Eu não gosto muito desses aqui, esses mais simples da Sonic Found, porque ele não tem um gráfico te mostrando a redução. Tá mais voltado para quem tem essa sensibilidade, então acaba ficando mais difícil. Mas vamos lá. Este é um teste de locução. Se você gravar muito baixo, a qualidade da gravação estará comprometida. Este é um teste de locução. E lembre-se, se você gravar muito baixo, a qualidade da gravação... Se você perceber, ele começa até a cortar os finalzinhos da frase aqui, ó. Vou até apertar OK para você poder ver. Olha como é que a sujeirinha no meio, ela vai sumir toda. Olha lá. O que aconteceu? Ele tira porque aqui na verdade agora, lá, tá silêncio. E lembre-se, se você gravar... Né? E lembre-se... Não sei o que, ele vai cortando tudo e não fica. Agora é uma ferramenta que é interessante saber operar com ela, mas tem que ter cuidado, porque senão, imagina que coisa, o som acaba ele ficando meio estranho. Vamos ouvir. Este é um teste de locução. E lembre-se, se você gravar muito baixo, a qualidade da gravação estará comprometida. Tem alguns locutores que na hora que aprender a mexer nessa ferramenta, vai querer usar isso para respiração, porque é exatamente a respiração que nós tiramos ali. Agora eu quero contar uma coisa para esses, que é o seguinte, as pessoas respiram. Então é importante entender essa questão da respiração, ela tem que existir. Tem um locutor aqui que fez uma aula comigo semana passada que ele acha um horror a respiração no meio da fala dele. Eu falei, mas como é que gente fala? Não tem outra maneira de falar. Existe a respiração ali. O que você pode estar fazendo é diminuir, se ela for uma respiração muito forte, ofegante, sei lá. Mas a respiração precisa existir ali. Uma outra coisa importante para o locutor normalmente os locutores começam a editar em casa e eles começam a cortar o espaço para ganhar tempo nessa locução. Por exemplo, digamos que a locução é 30 segundos. Ele acaba cortando o espaço, vindo aqui no SoundForge, olha lá, e reduzindo, ó. É um teste de locução. E lembre-se, né? Ou seja, não dá espaço, porque até a pontuação dessa locução que ele fez, ela é alterada a partir do momento que você edita e tira essa respiração no meio. Olha aqui, ela era assim, ó. De locução. Vamos lá, vamos ouvir aqui, ó. Este é um teste de locução. E lembre-se, se você... Não é isso? Esse é um teste de locução. E lembre-se, não é isso? Uma pergunta. Ou seja, tem que ter um espaço. Se você vier aqui e simplesmente
cortar essa respiração... locução. E lembre-se, é um teste de locução. E lembre-se... Você acaba alterando o sentido dessa frase. Né? Então é importante que você use o gate de uma maneira responsável também, porque senão você acaba comprometendo o seu trabalho. Tá? Bem, então é importante a gente tomar cuidado como que a gente vai usar tanto o compressor quanto o noise gate. Se você usar o compressor e o gate de uma maneira exagerada, certamente você vai estar comprometendo o resultado do seu trabalho. E tomar cuidado com as respirações, no caso dos locutores aí, elas existem, é importante lembrar, né? E tal. O reverber, eu já havia dito no curso, que é um efeito que você pode colocar ele de uma maneira sutil, sempre de uma maneira sutil, a não ser que a proposta for simular, por exemplo, uma igreja, aí você põe ele de uma maneira exagerada. Agora, se você for fazer da maneira exagerada porque realmente fica bonito, ou porque você acha que fica, é um negócio que é complicado, porque você acaba, né, gerando, na hora que você colocar essa locução sua em cima de uma trilha, ela já tem elementos por baixo aí que vai ser essa trilha, para estar confundindo, né, como que as pessoas vão estar ouvindo essa locução. Então vamos sempre, a não ser em casos especiais, estar usando o reverb de uma maneira tranquila aqui, ó. Este é um teste de locução. E lembre-se, se você gravar muito baixo, a qualidade da gravação estará comprometida. Olha que exagero. Esse, por exemplo, está exagerando. Vamos colocar um bem curtinho. De locução. E lembre-se, aqui, ó. Este é um teste de locução. Gente, mas o que será que está acontecendo que está o decay time aqui que está longo. Vamos diminuir ele para você ver, ó. Este é um teste de locução. E lembre-se, se você gravar muito baixo, a qualidade da gravação estará comprometida. Este é um teste de locução. E lembre-se, se você gravar muito baixo, a qualidade da gravação estará comprometida. Olha aí pra você ver. Você pode colocar um reverbinho muito sutil, ele vai dar um calor. Este é um teste de locução. E lembre-se, se você gravar muito baixo, a qualidade da gravação estará comprometida. Uma outra coisa interessante, essa locução aqui, ela tem um pouquinho, que esse locutor não tem muito sibilado. Tem locutores que tem um sibilado exagerado. O que é o sibilado? É o barulho do S saindo. A gente tem os de Esser que tiram esse sibilado. Agora, também é o seguinte, se for um pouquinho, que é o caso desse locutor aqui... Este é um teste de locução. E lembre-se... Ele tem sibilado, mas não é de uma maneira exagerada. Ou seja, o sibilado faz parte, eu estou falando agora para vocês, tem um pouco de sibilado, por quê? Porque é natural da gente. Então, não queiram tirar também o sibilado todo. Ou seja, se não, mas existe locutor que não tem sibilado nenhum. Existem alguns poucos, né, raríssimos existem. Ou seja, agora é o seguinte, cada locutor, cada voz, ela tem a sua característica. Né? Não adianta você estar tentando... tá buscando uma voz que não é a sua. Então você tem que tomar cuidado com essas ferramentas, principalmente o equalizador que a gente vai ver daqui a pouco, e com excesso de retirar de Esser, aplicar de Esser, para não ficar uma coisa chata. Vamos pegar aqui um de Esser aqui, por exemplo, da Waves aqui. Por exemplo, você vem aqui e pega esse de Esser aqui, ó. Este é um teste de locução. E lembre-se, se você gravar muito baixo... Então, olha só para você ver que coisa interessante. Quando você começa a entender o threshold, que nós falamos lá atrás no compressor, olha como é que os outros plugins todos, eles já começam a ficar. Você começa a entender que o threshold, que sem threshold, a coisa não atua. Então vamos lá, aqui, ó. Tá aqui em cima, tá atuando? Este é um teste não tá de locução. Atuando. O mesmo threshold lá do compressor, mesma história. Você tem que vir diminuindo ele, para ele começar a atuar, para ele se marcar a quantidade de atuação dele. Tá aqui, ó. Este é um teste de locução. E lembre-se, se você gravar muito baixo, a qualidade da gravação estará comprometida. Este é um teste de locução. E lembre-se, se você gravar muito... mas esse aqui, compressor, ele tem uma opção de gráficos aqui. O que é isso? Eu acho que é importante tentar compreender cada gráfico de Esser, por exemplo. Se você tem que olhar para o plugin e tentar entender a lógica dele. Ele tem esse gráfico aqui, não é para ficar bonitinho.
né? Ele está mostrando aqui, ó, embora eu nunca tenha mexido nele, ele está mostrando aqui as regiões da onde até onde que você vai fazendo o corte, ou seja, porque o Szinho ali, ele deve estar numa frequência específica. Então você vai tipo fazendo aqui, ó. Olha lá, isso aqui, ó, você vai alterando, ó. Então, este é um teste de locução. E lembre-se, se você gravar muito baixo, eu acentuei tanto aqui que tá dando até uma língua presa aqui na locução desse locutor, né? Ou seja, você vê como é que é complicado, não é o caso desse locutor, e tá aparecendo agora que ele tem a língua presa. Este é um teste de locução. Ou seja, como que uma ferramenta mal usada, ela pode, em vez de somar, ela danificar esse resultado, né? Então vamos lá, vamos diminuir o threshold. Este é um teste de locução. E lembre-se, se você gravar muito baixo, a qualidade... Pronto, tirei um pouquinho, né? Tirei o excessozinho que deu, que ficou mais exagerado no momento que eu coloquei o reverb. Começou a ter uma sobrazinha mais do S, porque o reverb ele acabou amplificando isso um pouco, né? Dimensionando um pouquinho desse sibilado desse locutor. Vamos pegar aqui agora e vamos colocar, por exemplo, um equalizador. Vamos lá, vamos abrir um equalizador qualquer aqui. Esse aqui é muito simples, é um equalizador só de grave, médio e agudo. Vamos pegar um mais completo aqui. Um gráfico equalizador. Pronto, tá aqui, ó. Então vamos lá. Este é um teste de locução. E lembre-se, se você gravar muito baixo, a qualidade da gravação estará comprometida. Veja como é que o S, como é que ele começa a ficar exagerado no momento que você começa a colocar agudo. Porque ele está na região mais aguda. Então quanto mais você abrir agudo, mais você vai ter o aparecimento do Szinho que tanto incomoda aí. Agora, na verdade, isso acaba que é uma coisa que a gente, no momento que agora eu estou falando disso, está bem perceptível. Este é um teste de locução. Por quê? Porque nós estamos prestando atenção só nisso. Né? Ou seja, as pessoas, quem vai estar ouvindo, se você sair aqui dessa aula aqui agora e for ouvir um disco qualquer aí, com certeza o sibilado vai estar lá. Né? Então, ou seja, não fiquem com paranoia, acha que tem que tirar, não precisa tirar, tem que ser uma coisa suave e tirar um pouquinho se tiver exagerado. Né? No caso do equalizador aqui, é muito comum o locutor também vir aqui na região grave e tá somando grave, olha lá. Este é um teste de locução. E lembre-se, se você gravar muito baixo, a qualidade da gravação estará comprometida. Aí acham maravilhoso, né? Ou seja, põe um grave. Não, não é por aí. Esse locutor em especial, ele já tem a voz grave. Agora tem alguns locutores que não tem a voz com esse grave. A região deles é um pouquinho mais para cima e não dá esse grave todo. Para que você vai, né? A voz dele, ele tem, se ele é locutor, cada voz tem uma característica específica, né? Você vê, a gente tem vozes aí como de alguns cantores, tanto na região grave que são bonitas, e quanto na região aguda, mais aguda, que são bonitas. Então o locutor, a primeira coisa que ele precisa fazer é estar aceitando a realidade da voz dele. Porque esse grave aqui, ó, que eu acrescentei aqui... Este é um teste de locução. E lembre-se, se você gravar muito baixo... Né, é um grave que não existe nessa voz dele. E aí acaba, conforme eu falei no começo da aula do SoundForge, quando você aumenta, você não coloca grave nem agudo, nem nada. Você aumenta o ganho de volume na frequência específica. Com isso, o áudio todo é uma troca. Tudo é uma troca, na verdade, na vida. E o áudio, em especial, é o exemplo mais claro disso. Você vem, no momento que você aumenta o 28 aqui, ó, Hertz, é uma frequência que não tem nada a ver com voz. Né? A voz ela vai estar atuando ali a partir de uma maneira visível para a gente estar tendo um retorno de qualidade a partir de 225, assim, dos vozeirões, de gente com voz muito grave. Né? Para baixo disso aqui é bobagem. Não tem, é só mais harmônico e você pode até deixar sem fazer o corte disso, mas na verdade essas frequências elas nem existem mesmo na parte principal da voz, é só mais os harmônicos mesmo. Então, esse exagero de grave é uma coisa que vem. Por quê? Porque ele acaba exagerando. E como ele põe ganho, por exemplo, uma frequência aqui, essas outras todas as frequências aqui, elas acabam ficando com um ganho menor do que a primeira. Né? E o que a gente precisa no áudio é de equilíbrio. A gente precisa de uma continuidade, de uma dinâmica, né? Das frequências, que as frequências estejam estabilizadas. Você começar a colocar frequência e vir colocar 5 dB de ganho aqui é muita coisa. Não, vamos usar equalizador. Recentemente agora a gente passou aqui na nossa sala, a gente está usando um controlador, um
uma RTA em tempo real, para estar controlando essa sala, ele afinar o som da sala, né? Aquelas frequências que sobram em função de alguns móveis ou em função mesmo até de alguma deficiência de tratamento acústico, ele fez a correção. Mas se vocês verem como é que a correção ela foi em pequenos, é um dB aqui, mais menos um dB ali, ou seja, as correções são pequenas, não existem exageros, né? Então, ou seja, e o mesmo eu falo para vocês para estar usando essa correção de uma maneira bem, 1 dB, 2 dB, né? E tomar muito cuidado com a referência que vocês estão tendo. Muitas vezes estão ligados no som, estou ligado no fone ou num equipamento qualquer que gera uma sonoridade que não é plana. É importante setar, porque você pode estar ouvindo uma referência equivocada e estar gerando um agudo, por exemplo, ou até mesmo num grave, e está complicando. O médio, na verdade, eu não vou nem falar dele, porque poucas as pessoas põem médio. Normalmente o médio ele é uma frequência que incomoda. Agora, ele compõe, ele faz parte, embora ele não seja tão bonito quanto o grave, quanto o agudo, o médio é uma frequência que está presente e ela tem que estar presente. Então, por favor, não façam isso de estar retirando o médio aqui, ó, fazer igual a gente vê nesse som da casa da gente, né? O médio aqui, ó, só os agudos e os graves sobressaindo aqui. Não, isso o médio ele tem que existir, ele faz parte, existem as frequências que são médias e elas precisam estar ali, né? Porque senão você acaba perdendo volume, você acaba perdendo... às vezes a gente ouve disco gravado nesses estúdios caseiros, como as pessoas não conseguem tá fazendo uma equalização e acabam exagerando no grave e no agudo, no momento que você vai ouvindo num som normal, parece que as coisas estão no meio, elas não estão na cara, né? Igual esses discos que a gente ouve aí de bem gravados. Por quê? Porque as pessoas retiram o médio da história. O médio tem que estar ali para existir, né? Ele tem que fazer parte desse conjunto aqui, tá? Então do equalizador é isso, não tem muito o que falar. E o que eu estou falando aqui, que eu acho que é mais importante de tudo, a gente está explicando algumas funções que elas acabam tendo em todos os plugins. Se abrir qualquer um plugin, se você tem que procurar analisar esse plugin e falar assim, gente, como é que essa coisa funciona, né? Lembra, pode procurar lá que ele tem lá o threshold lá, e aí você já sabe que o threshold na verdade é sempre a mesma regra para tudo, é onde você controla que a atuação desse plugin, seja ele qual for, né? E você vai saber estar operando. É importante fazer isso. Outra coisa, eu já disse que a questão da gravação estéreo não tem diferença nenhuma da mono, né? Porque o microfone ele é um cabo só, ele entra mono, né? A maioria dos microfones, até existem alguns microfones estéreo, mas é muito pouco. E para áudio mesmo, pode gravar ele mono, não tem importância nenhuma, você não vai ter prejuízo nenhum e você nem vai levar vantagem alguma gravando estéreo, né? É importante que você grave, como eu disse no começo, olhar, ter um anti-puff, ter um microfone adequado, né? Se você está gravando em casa, grave com a janela fechada, aí de uma maneira tranquila você pode estar usando o compressor e o gate para tirar esse barulho externo no momento do silêncio, foi o que a gente viu há pouco. Isso tudo com muito cuidado, sem exageros, porque os exageros é onde atrapalham a história toda, né? Outra coisa para finalizar, uma pergunta muito comum: se eu salvar em MP3 em 128 para mandar aí para a internet aí, eu tenho prejuízo? Tem um pequeno prejuízo. Agora, até onde que esse prejuízo, se ele vai aparecer, ele vai mudar alguma coisa? Não, se você salvar em acima de 128, 128 ou acima, o prejuízo existe, ele está ali. Existe uma perda de qualidade sim, mas ela é muito pequena e ela compensa pelo fato de você poder mandar isso pela internet, né? Claro que você puder estar entregando esse CD em Wave, né? Até em 24 bits, se a sua placa for compatível, o som vai ficar melhor, né? Em gravar em 48, se eu gravar uma outra pergunta em 48 é melhor que 44.1? É melhor sim. Mas depois eu passo para 44.1. Dá diferença? Dá. Dá uma diferençazinha assim. Se você gravar em 48, em 24 bits, 48, e depois converter para 16, 44, a qualidade fica melhor do que você gravar tudo em 16, 44. Pode gravar em 48, né? E depois em 24, 48, em seguida converter para 16, 44.1. Tá? Então você, na hora de salvar, você pode escolher o formato. Se você for enviar esse arquivo via internet, você pode mandar ele em MP3, né? Se você puder mandar ele a 160, fica excelente, é uma qualidade onde o prejuízo é menor ainda, né? Com relação à parte de dicas, eu acho que é isso.